Fala galera, Homem em Campo novamente. Hoje o programa temos novidades de primeira mão, tá? Hoje a gente vai falar um pouco da parte do futebol, como sempre, e falar um pouco da parte empresarial do futebol como empresa, não como empresários ou pessoas que investem no futebol, mas um outro lado que vocês vão conhecer bem. Estou com a honra aqui dos convidados, do nosso amigo que faz parte já da bancada e está de parabéns porque o clube dele subiu para a Série A, meu amigo Regis. Boa noite, Regis. Boa noite, Alexandre. E o Prachet. Appreciate. Desculpa, hein? Appreciate. Dois jovens, promissores. Doutor João, nosso amigo Igor. Promissores com uma empresa inovadora a nível nacional, que vocês aqui vão ter mais detalhes. Mas eu vou começar aqui com o futebol, parabenizando novamente a Regis, que está aí com a camisa do time dele, que conseguiu o acesso, né? E aí, Regis, o que é que você achou? Foi pro jogo? Como é que foi? Boa noite. Primeiro a pessoal aqui que participa desse programa. Com alegria participar novamente. Em relação a essa questão do esporte, temos que primeiro considerar a importância de uma classificação para a Série A, porque é a elite do nosso futebol, aqui no nosso país, no Brasil. E é uma coisa que não podemos deixar de parabenizar o presidente Yuri e sua equipe, porque já falamos aqui essa questão da dinâmica do futebol. O futebol, você, com tão pouco tempo, ou com muito tempo, você é um vencedor, dependendo da sua campanha, do seu trabalho, com o entendimento de sua torcida, e basta você ter poucos ou muitos momentos de, digamos, de desacertos, porque o objetivo de um clube é estar sempre no embate para ser vencedor, e de repente todo esse trabalho desmorona. Então o esporte ele agora vai ter que ter um trabalho talvez com maior eficiência, porque ele agora está indo, como eu disse, para a elite do futebol brasileiro, então ele vai disputar com as maiores equipes do nosso futebol. Verdade. Mesmo considerando que o futebol brasileiro, na minha concepção, ele não está passando por um bom momento. Eu tenho dificuldade de identificar craques, jogadores talentosos, e que isso é uma coisa que Alexandre sempre fala muito e bem, que é a questão de se trabalhar lá na base. E que depois eu vou fazer algumas colocações na minha visão do que é essa transição de base, do jogador. Você falou uma palavra muito importante, o cara pega a cancha. Porque eu mesmo, quando joguei, eu tive uma proposta e queriam me mandar para jogar no Asa de Arapiraca. Mas eu tinha uma situação que ia ser uma modificação muito grande na minha vida, de colégio, de namorada, da minha vida, dos amigos, da minha cidade. E foi ali quando eu resolvi realmente parar. Galera, siga nosso canal, dê um like, né? Mande seus comentários, importante. Antes de passar aqui para a rapaziada e falar, eu queria agradecer novamente nosso patrocinador, Stampa Outdoor, Durval, aquele abraço, irmão. Muito obrigado aí por acreditar no nosso programa e no trabalho. Eu vou apresentar os outros, para depois voltar com você, e realmente agora é um gatilho. Mas tem alguns pontos positivos nessa saída para a Série A. Inclusive eu estava falando com o pessoal do Fortaleza e, entre aspas, comemoraram a questão de ter 5 clubes agora do Nordeste na Série A. Porque o Fortaleza, quando joga Campeonato Sul-Americano, Copa do Brasil, que ele tem conseguido ir mais adiante, e o Campeonato Brasileiro, ele perde no ano 31, mais ou menos em média, entre 30 e 35 dias de treino, por causa da logística. Então, com o clube no Nordeste, o próprio Fortaleza que já está lá já facilita, porque é 1 hora de voo para cá, 1 hora e meia para Salvador, e aí, né, como é vai e volta, né, ele consegue ter uma produtividade melhor. Mas vamos apresentar a rapaziada aí, essa turma nova que eu sempre defendi no futebol, torcedor.
com novas ideias, novas experiências. Aí vem essa turma nova que junta com a antiga e se tiver falando a mesma linguagem, sempre dá muito certo. Vou passar a palavra para o Dr. João e o Igor para se apresentarem e depois a gente vai construir em cima dessa novidade que esses caras fizeram, a ideia muito boa, que eu acho que tem tudo. E, de novo, começou pelo Nordeste. No Brasil ainda não tem ninguém com o leque de soluções que eles têm para o futebol. E a gente vai chegar. Doutor João, por favor. Antes de tudo, é um prazer estar aqui nessa mesa incrível. É um podcast que a gente traz aqui muito conhecimento, um papo muito legal que a gente vai tratar. E saudar Alexandre, uma pessoa incrível, muito grande no futebol, muito importante a gente estar aqui também para apresentar esse projeto que eu acredito que vai ser muito importante para o futebol brasileiro, principalmente para o nordestino, que a gente sai daqui com ideias daqui, mas que a gente também quer ganhar o Brasil, quer ganhar o mundo, e eu acho que vai ser uma ideia muito legal. Acompanha o papo e muito obrigado. Igor. Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui. Alexandre, que é amigo pessoal do meu pai, tenho uma admiração e respeito muito grande por ele, desde a época que eu joguei na base do Náutico. E estamos aqui para tratar de um assunto muito importante para o futuro, né, João? É um sonho de criança, João que jogou comigo desde a infância, e vamos falar logo mais aí desse assunto. Nossa história, né? Nossa história e a gente está propondo aí para o futuro. Bem, torcedor, eu vou puxar, só para vocês terem ideia, é o seguinte. Os caras inventaram, que como eles jogaram, e sabem dos anseios, né? E Regis também vai poder contribuir, porque Regis jogou. Os anseios do jogador de futebol, da necessidade. Hoje os caras têm uma empresa altamente preparada para dar todo o apoio de preparar o jogador para iniciar sua carreira no futebol. Não tecnicamente, porque tecnicamente quem prepara é o clube, mas educação financeira, parte nutricional, parte física, entendimento, cognitivo e cuidar da carreira do atleta. Além, Dr. João é advogado, especializado em direito esportivo, para dar todo o approach jurídico. O que acontece com o jogador? O approach jurídico que o jogador tem, o acompanhamento jurídico, é através do setor jurídico do clube. E muitas vezes o setor jurídico do clube tem dificuldade de conseguir conversar com o atleta sobre as condições contratuais. Essa empresa, ela pode prestar serviço para o atleta como para o clube. Ela pode ser a via de comunicação, além de gerenciar a carreira do atleta. E podem também até trabalhar sendo procuradores do atleta, falando pelo atleta, trazendo o desejo do atleta para o clube e também respeitando as condições dos clubes. Eles não têm lados, eles têm o lado do futebol. Eles vão trabalhar como um todo. Vai ser importante, eles vão explicar aqui. Mas, Regis, vê bem, você falou aí, eu gostei, porque eu admiro o trabalho que o Yuri fez no esporte. Yuri foi coroado aí com o trabalho que ele vem fazendo. Queria mandar um abraço para Yuri Romão, um abraço para André Fernandes, que é o vice-presidente do conselho, um abraço para o Dr. Silvio, presidente do Conselho do Esporte, nos quais eu conheço. São pessoas que trabalharam muito para esse resultado, apesar de eu estar do lado de cá, né? Eu sempre disse, a rivalidade dos clubes está dentro de campo. Mas as melhores práticas, elas têm que ser debatidas e, claro, cada um tem um perfil, cada clube tem o seu momento, a sua realidade. Mas eu acho que sempre vale. E sempre defendi que os três grandes deveriam, uma vez por mês, sentarem, trocar as melhores práticas, entenderem o que é que pode ser feito. Por exemplo, agora, só pegando um exemplo simples. O Náutico está na Série C, o Santa na Série D. O Sport vai ter que reformular o elenco dele. Não estou dizendo que vai mudar todo mundo, porque não tem nem condição e nem cabimento, né? Mas sempre tem alguma situação. Qual é o jogador do Sport que está ambientado na cidade, que a família já está enraizada, que poderia servir para Náutico ou Santa Cruz dentro da visão deles, né, do entendimento de futebol e dentro
da condição da competição de cada um. Deve ter. Se eu tenho isso azeitado, fica muito mais fácil Yuri ceder um atleta, Yuri apresentar um número de atletas, como o Náutico também, e por aí vai. Então, eu acho que tem que ter. Então, eu acho que o trabalho do Yuri foi coroado. Vai ter eleição, não sei se ele vai sair para reeleição ou não. Uma decisão particular de cada um. E, mais uma vez, parabéns aí a você sobre o resultado. Apesar que vocês ficaram dependendo dos outros, né? Vê bem, Alexandre, essa questão que eu sempre falo, a torcida, como nós já colocamos aqui, é uma coisa muito de exigência e de imediatismo. A torcida, ela, principalmente os times que temos aqui em Pernambuco de tradição, como Náutico, Sport, Santa Cruz, você veja que ninguém quer esperar. Quantas vezes escutei de você dizer, olha, o Náutico mais um ano na Série C, não, tem que subir. E você, como já foi de dentro do clube como gestor, tem o conhecimento que tem, e você hoje falando como torcedor e como esse programa que vivemos aqui, eu vejo como ser uma coisa que exista para que eu não queria dizer a palavra soma, que você disse que não gostava da palavra soma, mas que traga frutos nesse contexto do que é um clube e que haja melhoras. Porque quando você fala, eu acho que um bom gestor é aquele que bem e bom escuta, para que ele tire o que ele concorda e discorda, mas claro, que na realidade ele encontre o melhor para o desempenho da função dele. Mas você veja, falando aqui do Sport e dessa vitória, a gente falou aqui uns dias antes que o Sport está numa situação muito privilegiada. O Sport leva um gol de empate do Chapecoense. Eu acho que foi uma falha do goleiro. Não tenho como mensurar aqui se ele é realmente um goleiro para ser do Sport Série A ou não. Mas ele levou um gol do lado dele, um ângulo praticamente fechado. E veja como é uma coisa. O time está numa situação privilegiada e um gol, porque se ele tivesse ganho o jogo, eram 2 pontos. O Sport chegaria a 68. Aí teria que ver a questão de saldo de gols para ver se ele talvez fosse campeão. Que eu estava torcendo, por quê? Porque o Santa Cruz entraria na Copa do Brasil. E quando eu vi os tricolores assim na rua, não queremos não. Eu quero que não, o Sport ser campeão não, que a gente continua e a gente vai lutar e vai ter SAF. Eu digo, gente, vocês têm que pensar numa maneira com mais, digamos assim, com mais grandeza. É o que você colocou. A emoção toma conta. Você colocou aí. Se os presidentes trocam ideias, se haver um bom clima, pronto. Você é um exemplo que se você voltar a ser gestor do Náutico, com certeza a gente já tem conhecimento aqui, e o nosso público, que você vai ser uma pessoa do diálogo, para que possa construir aquela questão que eu sempre digo, de praça. A praça que é importante. Olha, o Sport vai dar uma disparada em relação às condições de Náutico e Santa Cruz por causa de orçamento. Porque por mais que você tenha uma gestão boa, sim, você tem a questão do poder financeiro. O Sport vai sair, vamos supor, de 120 milhões, vamos supor que ele vá para, eu calculo uns 550 milhões. Ainda fica a desejar em relação àquela questão do Sul, dos times do Sul, que tem uma condição melhor, financeiramente falando. Mas ele não vai para 500, não. Vai não, né? Não. É menos, né? Pronto. Seja lá o que for, indo para a Série... Tem muita receita também, das campanhas, tudo. Mas aí veja bem, querendo ou não, o objetivo é ir para a Série A. A Série A tem nesse contexto a importância de melhorar seu orçamento. É claro. Então, vai se melhorar o clube no todo. Eu não vejo o Sport atual na condição de ir para a Série A para disputar lá na frente com os grandes do Sul. É mais difícil. É mais difícil. Aí é onde entra o que ele vai melhorar financeiramente e a competência de gestão, que é aquilo que você sempre falou. Porque quando a gente fala na base, pronto, o time do Sport, se tiver algumas revelações, o que é que acontece? Você também não pode, a princípio, ter um time todo na base. É essa a dificuldade que eu vejo do Náutico. Se o Náutico tiver uma condição financeira, tem que ter muita competência de gestão. Eu vi até aqui uma pessoa de gestão do Náutico falar agora. Mas você não pode também dizer assim, eu vou ter todo o time de base, porque é onde é aquilo que o Alexandre coloca, a cancha, a experiência, o cara ainda está muito verde. E outra coisa, o psicológico de um atleta, ele tem que estar sempre
no ápice de confiança, de otimismo. Sim. Por quê? Porque basta, pronto, um camarada, ele faz um pênalti numa final aos 45 minutos e o time perde. E perde uma condição de classificação ou de título. Aquele camarada vai ser crucificado. Alexandre colocou para esse gestor que chegou no Náutico agora, olha, se tu não tiver um bom desempenho, tu não vai andar no shopping. Né? Sim. Tá certo? Então o que é que Alexandre disse? Quando você se expor e quem lhe identificar como aquele gestor de insucesso, o pessoal vai lhe cobrar. É. Né? Vai. Principalmente um clube como o Náutico ficar mais um ano na terceira divisão. Agora, eu queria levantar um assunto que Alexandre colocou, e eu sempre sou atento às colocações de Alexandre, para a gente até ter uma ampliação dessa visão de futebol e o nosso futebol pernambucano. É a questão que time que tem torcida é time grande. Nós temos Náutico, Santa Cruz e Sport. O Sport tem dado um show da presença da torcida nessa campanha. Sim. Né? Ontem eu não fui para o campo, mas o que eu assisti, eu vi aquela torcida, o estádio lotado, aquela coisa bonita do que é futebol. Né? E sensivelmente eu não vi noticiário de violência, de briga, até porque a gente fica a desejar, porque quando é time local, aí esses mais, digamos assim, mais revoltados, sei lá, têm uma necessidade de expor a agressividade e vão até para campo de briga, até combinar o local para haver um enfrentamento. Mas em relação ao Retrô, que hoje estão se falando muito, o Retrô é a terceira força, é a terceira força. Aí eu pergunto, Alexandre, ele é a terceira força e até que ponto ele vai se desenvolver para existir como uma terceira força, onde o Santa Cruz é um time de público, de povo. O Santa Cruz tem grandeza de história. Então o Retrô deve ser um equipamento enxuto, porque é um time novo. Talvez não tenha aí, como Santa Cruz, Sport e Náutico, seus problemas de passivo. E isso talvez dê uma condição a ele, e eu acredito que seja um pessoal de gestão que tenha um respaldo para realmente fazer de um time que surge nesse cenário, porque nós sabemos que você tem a dificuldade de existir 3 times numa praça. A colocação diz assim, olha, é muito difícil ficar os 3, vai ter que sempre ter um com mais dificuldade. E o Alexandre colocou aqui uma vez, até 1980, era muito equilibrado, Náutico, Sport, Santa Cruz. O Sport foi campeão em 62, voltou a ser campeão em 75. Pegou 6 anos do Náutico e pegou 5 do Santa. O Hexa e o Penta. Então essa questão de Retrô, Alexandre, que como você é um homem que tem um conhecimento, uma visão e vive futebol, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão do Retrô, ele passar a ser uma terceira força, ele vir já para ficar... porque eu acho que a força do Retrô é esse início de um time que, como eu disse, não tem um passivo talvez de problemas para trás, e ele chega a competir, digamos assim, hoje com Santa Cruz e Náutico. Mas ele não tem a torcida, ele não tem a tradição. Então eu queria saber mais ou menos de você, como é que fica essa relação de um time que não tem torcida, mas ao mesmo tempo ele aparece num cenário como uma novidade. E se você acha ainda uma coisa bem mais além, que é até um pouco difícil de se imaginar, mas você acha que seria possível se transitar um público de um clube para outro? Que eu não acredito. Porque quando eu joguei no Náutico, quando eu fui menino, eu disse assim, meu Deus, porra, o meu ambiente lá no Náutico, mas eu nunca consegui passar para Náutico. Eu sempre fui Sport. É porque assim, no caso do Retrô, a gente conversou inclusive com a gestão que teve aqui, né, o Gustavo, o diretor-geral de futebol, e o que eu acho é que para o Retrô começar a fincar a âncora, ele tem que definir uma cidade, uma situação. Sim. Então o Retrô, segundo ele, há um trabalho de adotar Camaragibe, porque o centro de treinamento dele é em Aldeia, que faz parte do município de Camaragibe, ele adotar lá o estádio municipal e reformar tudo e ser a casa do Retrô. Então, e conquistar o público da cidade. Exatamente, isso é um ponto. No segundo momento, mais ou menos feito o interior de São Paulo. Todo mundo no interior de São Paulo tem o time da capital e tem o time interior. Sim. Então, eles vão a campo. Tirando Ponte Preta e Guarani, que tem torcida própria, mas tem muito time de São Paulo que tem. Eu tenho alguns amigos que são botafoguenses de Ribeirão Preto, mas torce pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, né? E vemos aqui o Central, esse caso, né? Não, mas aí o cara que é Central, ele não torce pro Náutico Sport Santa Cruz, ele não tem como segundo time. Tem, não tem. É o segundo principal.
Então, resultado. No caso do Retrô, ele vai poder começar a criar uma identidade quando ele fincar âncora. Aí ele vai começar a ser o segundo time da população. Então, por exemplo, Regis mora em Camaragibe e é torcedor do Sport. Mas vai jogar Retrô e Náutico lá. Regis quer ir pro jogo. Aí Regis vai torcer pelo Retrô. Então ele vai começar a dar público como... Aí talvez o filho de Regis, já convivendo com aquela âncora que o Retrô é de Camaragibe, que tem um centro de treinamento, que desenvolve a cidade, que o menino vai jogar lá, ou que vai treinar, tudo. Opa, o menino já começa a não seguir o caminho do pai. Se identificar com o clube se identificar com o clube que está lá. Red Bull Bragantino em São Paulo. Sim. Mas ali não cresceu não, porque o Red Bull tem para mim é uma safra de insucesso. Aí a gente vai aqui discutir 10 anos, porque pro dinheiro que os caras têm, pro investimento que já foi feito, só fica entrando e saindo jogador para vender e o Red Bull não consegue ter título. Bicho, eu não acredito em futebol. Eu não gosto de futebol irresponsável, que a todo custo o cara tem que fazer um resultado. Não. Mas eu não acredito em time de futebol que não ganha nada, velho. A impressão que você está dando é que o título, fazer a história, o acervo do clube, não existe. Eles não consideram, ele quer só fazer o comércio de jogador, revelar no Red Bull. No Red Bull. Eu acho que eles têm, mas ele não sobe a régua. Ele bota um limitador que, custe o que custar, ele não vai por risco em ser o campeão. E é o mesmo na Alemanha e na Áustria também. Mas na Alemanha ele ainda chegou a ter resultados melhores. O Red Bull aqui, como foi uma das primeiras SAFs, né? Porque os caras, na verdade, compraram o clube, assumiram tudo, era para já estar com resultado. O Red Bull já tem 6 anos, né, de SAF, de gestão. O Botafogo tem menos e já está, entre aspas, com um pouco mais de resultado. Né? Chegando em... mas é um clube já de camisa, tradição, tudo. né? Mas eu também não gosto de vender no segundo ano, não. o Red Bull foi bem. No segundo ano, o Red Bull foi bem. Sim. Chegou ali a brigar no terceiro, quarto lugar, mas não chegou a conquistar, né? Então aí, respondendo a você, Regis, eu acho que ele tem que fincar, eu acho que ele vai começar a ter torcida. Agora, concordo com você. Migrar, eu acho muito difícil. Porque o cara uma nova geração, né? Uma nova geração que não tenha tanta influência dos pais. Porque, por exemplo, pessoas como eu, como você, não há perigo de um filho meu não torcer pelo Náutico. É quase impossível. Não vou dizer impossível, porque impossível não tem, mas assim, nós somos Náutico na minha casa desde meu bisavô. Tradição. Então, tem toda uma história, assim, né? Tem respeito quem pensa diferente, dá aquela liberdade do cara escolher. Cada um, né, sabe onde o calo aperta. Então, eu acho que ele vai ter. Agora, para ele ser a terceira, quarta força, aí são os resultados e o trabalho. O Retrô vem fazendo um trabalho muito bom nas categorias de base, em desenvolvimento de atletas, já tem um acervo grande de atletas e tem uma estrutura invejável de trabalho. Sim. Esse resultado, uma hora vai ter que aparecer. Aí, se o cara for competente, aparece mais cedo. Se o cara não for tão competente, pela estrutura que tem, demora, mas vai chegar. Agora, ele está precisando de um título. Me diga uma coisa. Já bateu na trave 2 vezes. O Retrô, ele surgiu porque eu acho que, eu não conheço, mas eu acho que quem dirige, quem comanda o Retrô, é uma pessoa, primeiro, que tem que ter visão de futebol, tem que ter uma existência já para ter um conhecimento e realmente ir para ver o clube como uma coisa de um futuro vitorioso, e também a questão de ele fazer com que isso seja um futebol empresa, que isso se dê resultado, porque o mundo hoje não permite você ir para uma aventura de altos investimentos e você não ter a visão de associar a questão de resultados. Sim. Então, ele tem essa visão. Então, o Laércio tem. Pronto. Então, veja bem, eu não conheço, mas eu acho que é um trabalho bacana, um trabalho bonito. É um trabalho que soma na questão da praça esportiva, passa a existir o Retrô. Veja bem, tantos tentaram e sem sucesso. Essa questão que o Alexandre falou, o Retrô, fincar, em Camaragibe, etc. Eu lembro que o América uma vez foi para Jaboatão, o América foi para Paulista, e procurando se encontrar. Eu não sei se existe, a partir do momento de ir para um município, se tem algum tipo de incentivo diferente, talvez fazer a cidade passar a participar do clube. O América agora está em Olinda. Está em Olinda, né? Para buscar
identidade em Olinda, o pessoal do América tem um entendimento bom, a prefeitura acolheu o time, está sendo feito um excelente trabalho lá. Agora chegou um CEO que foi até do Náutico, eu não sei, eu não conheço ele, o Joaquim, o trabalho dele, mas antes o pessoal lá do América já vinha trabalhando. Quem comanda o América hoje é o Mirinda, né? Não, é um pessoal, inclusive o irmão dele é o presidente, e aí ele faz parte, e aí eles reformularam tudo, fizeram os times de base, subiram agora da 3 para 2. É um sério candidato da 2 para 1, que na verdade o América, de fato e de direito, tem que estar na 1 do futebol pernambucano. É um time grande. Não, Até porque não desmerecendo tem os outros. história. Tem história. Centenário, né? Centenário. Centenário, Pô. foi campeão do Centenário no Pernambucano, O 9 Náutico- finais, 6 títulos. Sim. O América, ele, se eu não esteja me confundindo, na década de 20, o América foi o que melhor teve campanha no futebol pernambucano. Pode ser. Certo? Agora, Nascido aí. e aí eu queria fazer outra pergunta. Quais seriam os pontos de você ver uma diferença em relação a esse desenvolvimento do Retrô, que é um clube novo, e o América, que também está em desenvolvimento, apesar de ser Ressurgindo. um time antigo? Não, o Retrô fez o caminho inverso. O Retrô, pela condição financeira, montou uma estrutura que vai trazer benefícios para ele. E veio montando times. Eu acho que o Retrô peca em algumas decisões do profissional na montagem. Tanto é que eu brinquei com o Gustavo aqui, que tinha 2 jogadores que no meu time não jogariam nunca, porque são muito frio, muito morno No Retrô. no Retrô. Mas os caras, para você ganhar, você vai ter acertos e erros fáceis. Então os caras estão no caminho. E eu acho que a caminhada deles é uma caminhada positiva, né? Agora, ser campeão em Pernambuco não é fácil. Para você ser campeão em Pernambuco, você vai enfrentar 3 grandes times com 3 torcidas, cada um com sua história e com a sua necessidade. Não é fácil a caminhada do Retrô, diferente de outros estados. Entendeu? Diferente de outros estados aí. Surgir uma terceira força na Bahia para enfrentar a Bahia e a Vitória é mais fácil do que Enfrentar 3 aqui. 3 aqui. Muitas Isso é um vezes ponto. a chance do Náutico e do Santa ganhar um título é o pernambucano. Exatamente. Então não é fácil. Então, eu acho que a caminhada tá boa. Agora ele fez o caminho inverso. Ele montou a estrutura para montar o time. O América está fazendo o contrário. Está montando um time e está correndo com a estrutura. E deve estar fazendo o mesmo trabalho de identificar talentos, né? No Sim, futebol, né? sempre. Na base, E etc. aí, resultado, não tem receita de bolo. As duas podem dar certo, as duas condições, e as duas podem dar errado. também. Então, são decisões estratégicas de cada diretoria. Acho que o Retrô vai ser um forte candidato na Série B, né? Na Série C para B, ele vai vir forte. Inclusive, ele disseram que é um dos objetivos. E ele vai tentar um título, que é o pernambucano. Porque clube vive de título. E eles estão vendo isso muito perto, Já tão disputaram, né, algumas vezes. Lembre-se do Salgueiro, o Salgueiro chegou perto 2 vezes para ser campeão. O Retrô também. Então, vão dar muito trabalho. Eu queria fazer só mais uma pergunta, e eu acho que os meninos que vão eu vou passar participar para os meninos, mas é uma pergunta para você mesmo. Você, como um ex-dirigente de futebol do Náutico, um clube da importância do Náutico em nossa cidade, e você tem já uma experiência de ter vivido de dentro, hoje você está como torcedor, e você faz um trabalho colaborativo para o Náutico. Porque você chama pessoas do Náutico, você conversa, você troca ideias, você vê o perfil, você tem uma visão se o camarada realmente tem aquela visão para um caminho que o clube prospere. Eu perguntaria, se houvesse um convite para você de um Retrô, de um América, para participar de uma gestão, você iria? Estou fazendo essa pergunta porque você vive futebol, você respira futebol, e você foi do Náutico, um grande clube, e você ainda é uma pessoa que eu acho que tem muito a dar se tivesse existindo na execução, na prática de um clube de futebol no nosso estado. E se você fosse convidado, apesar de ser Náutico, mas vamos para o lado do profissionalismo, e você me diria se somaria para que a gente tivesse um outro clube com sucesso também, né? Não, vê bem, eu não sou profissional do futebol, apesar de gostar, nem me especializei nisso. Fui um dirigente estatutário do clube, né? Trabalhei com um bom cara na gestão do futebol, que era o Carlos Quila, né?
E ele tinha feito um bom trabalho já na Cabense, e a gente apostou e trouxe ele. E me ajudou muito no trabalho do acesso lá. Então, como eu não vivo do futebol, não sou um profissional do futebol, aí eu não me vejo trabalhando em nenhum outro, não me vejo trabalhando mais no futebol, até porque eu não tenho tempo, né? Meus afazeres lá da empresa e da família já congestiona muito a minha agenda, então não teria tempo. E como o futebol se profissionalizou muito, o nível de dedicação que você tem que ter é maior do que da minha época. Hoje. Hoje, eu acho que o nível, pelo que eu vejo no futebol, o nível tem que ser mais pegado. Então não me vejo trabalhando no futebol. Agora, se eu fosse um profissional do futebol que vivesse disso, aí haveria uma possibilidade de a gente fazer um trabalho, por exemplo, como você falou, no Retrô. Na verdade, no América, quando o América foi começar, eu fui ajudar a montar a peneira, que eu gosto de futebol. E o América é um clube que eu diria um patrimônio de Recife. Então a gente foi ajudar, até pelas amizades que a gente tem, a montar a peneira lá do Sub-20, pegar jogador no Barrão mesmo. O treinador era Neco, um grande profissional, entendeu? E a gente foi ajudar lá para o América começar a se reerguer. Então, o que a gente pode ajudar, temos amigos, né? Então a gente quer bem a todos os amigos. Então o que a gente pode ajudar é isso, indicando, conversando, opinando. Às vezes erra, às vezes acerta, mas sempre com o intuito de ajudar. Mas voltar a trabalhar como dirigente e não... Quando eu coloquei profissionalismo, só para deixar esse detalhe bem esclarecido, profissionalismo, que eu quis dizer é você ser alvirrubro. Não, sou torcedor do Náutico. Torcedor do Náutico. Alvirrubro pode ser outros times. Pronto. Você é torcedor do Náutico. Bem colocado. Então, você seria, no caso, ter a visão profissional. Em relação, eu sou torcedor do Náutico, mas eu vou fazer um trabalho colaborativo, exercer uma função. Então, o profissionalismo que eu quis. Sim, entendi. Foi nesse caso. Para a paixão pro trabalho. Entendeu? Sim, sim. Mas vamos deixar. Eu quero que a rapaziada aqui, torcedor, fale agora dessa novidade. Eu gostei muito da ideia. Eles vão falar um pouco aqui, um resumo do que eles pretendem fazer e que já estão aptos a acontecer. Já estão, inclusive, em entendimento com alguns clubes e alguns atletas. Quem quer começar a falar primeiro dos dois? Vai, João. Eu começo, tá? Antes de tudo, começar me apresentando. Meu nome é João Guilherme, hoje eu sou advogado, trabalho na área de direito trabalhista, me especializei também na área de direito desportivo. Ano que vem já inicio também mais outra especialização, mais um MBA, que vai agregar para o meu trabalho, para esse projeto também, inclusive. Também sou paralegal de imigração americana para os Estados Unidos. Então, também tenho esse trabalho além do direito aqui em território nacional, obviamente. E esse projeto que a gente está iniciando, eu e Igor, é um projeto que pretende transformar o futebol brasileiro, principalmente as categorias de base, aqueles garotos jovens que crescem e que precisam de um pouco de direcionamento, de entendimento do que é o futebol além do campo. Aquele garoto que muitas vezes a gente sabe que vem de uma família um pouco mais humilde, então às vezes os pais não conseguem entender como gerenciar esse dinheiro, o dinheiro que ele recebe do clube, não consegue o contato direto com o clube para conversar sobre o seu jogador, sobre o seu filho, como esse filho ele vai se estruturar dentro do clube, respeitando a hierarquia, respeitando o trabalho que existe lá dentro. Então, eu acredito que é um projeto que vai agregar demais a base pernambucana, a base do Nordeste, do Brasil inteiro, e quem sabe a gente chegar num patamar internacional, levando, como o Alexandre falou, existem hoje 3 figuras no futebol, a gente sabe, são os intermediários, os clubes e os atletas. Então a gente vem naquela vontade de juntar os 3, sem ser inimigo de nenhum dos 3. Na verdade, a gente quer fazer uma ponte entre essas 3 figuras para que o futebol evolua, não só futebolisticamente, mas principalmente no extracampo, nas relações pessoais, relações contratuais. Vou passar um pouco da palavra para Igor, porque
eu acredito que seria interessante ele contar o que é que ele viveu e como é que a gente chegou até aqui, que vai dizer muito também sobre o que esse projeto representa e o que ele pode se tornar, que eu acredito muito no que a gente está fazendo e com as parcerias que temos hoje, a gente sabe que vai muito longe. Porra, botou pra fuder, irmão. Muito obrigado. Acertamos. Vou me apresentar aqui também, meu nome é Igor Araújo Silva, fui jogador de futebol até os 21 anos de idade e tive uma lesão no joelho, tive que parar, mas nesse tempo aí eu cheguei a jogar na Irlanda, tive uma experiência em Portugal também e eu curti muito esse processo de morar fora, de ter essa fusão cultural e me veio a oportunidade de ir para a Austrália, onde eu aprendi mais e mais ainda sobre culturas, jogadores que jogaram fora, fiz amizades e veio essa ideia aí da gente, que nem Alexandre fala, o futebol é simples, mas falta humanidade no futebol. Falta atenção com a família, com o atleta. Eu sinto que a seleção brasileira hoje precisa de um olhar para os atletas. Tem alguns atletas que passam uma dificuldade ali do racismo. Eu sei o que é isso, eu já fui para a Europa, vi alguns amigos sofrer com isso. E eu acho que a gente está aqui para discutir isso. Muitas vezes o jogador ele está passando uma fase boa, mas a família não. Talvez ele esteja passando uma fase boa, mas financeiramente não, esteja desorganizado. E é aí que a gente entra, que a gente gostaria de ser esse apoio, obviamente com orientação, quem tem experiência já no futebol, mas tem muita água para rolar, a gente está aqui para ajudar, para fazer uma gestão de carreira mesmo, financeira, mental. Tem a minha mãe também, que quando a gente lançar vai falar, ela é psicóloga, e ela vai dar um apoio nesse projeto da gente. E é isso. No mais, só para completar aqui, João, nota 10 aí. Tô muito feliz, irmão, da gente estar começando isso aí. É um sonho de criança que tá perto. Pra quem não Juras conhece, de amor, né? Juras de amor aí. Juras de amor, juras de Tá amor. complicado aí. Mas mano. assim, até pra mesa aqui saber, eu e Igor, a gente jogou junto desde pequeno, na ABB, no CT Barão. A gente se conhece há muito tempo, então a gente tem uma amizade de longa data. Quando o Igor se mudou pra Austrália, a gente trocava mensagem praticamente sempre, perguntando Sentiu como muita tu falta tava. dele, não? Senti falta. Ô, irmão, que é isso. Juras de amor, né? Agora, esse papo aí de lesão de joelho, toda vez é esse papo, né? De jogador toda que não, vez. Que não que dá não certo, roda, que não sair porque me né? contundir. é sempre isso. Ninguém disse que não deu certo. Mas Tu não subiu quem decidia quando colocava a bolinha debaixo do braço, vai conhecer, né? Tinha confiança. Meu Deus do céu. Olha os caras. Na final dos tempos. Mas a gente começou junto desde pequeno, a gente sempre jogou praticamente junto em todos os clubes. Depois Igor foi para fora, foi para Irlanda, jogou também no Náutico, enquanto eu também não estava no Náutico. Mas quando ele voltou, inclusive da Austrália agora, a gente nem estava pensando sobre esse projeto, mas já era algo que eu tinha uma vontade muito grande de botar para frente. Eu sempre gostei da área esportiva, sempre tive um pai que ama também o esporte. Eu sempre amei o esporte, sempre amei o futebol, inclusive. Já joguei desde o sub-7 até sub-20, praticamente. Então, hoje também atuo jogando no time da OAB, na OAB Pernambuco. Sim. Um abraço pro pessoal, inclusive. Jogamos, inclusive, lá no Retrô. Você votou em Ingrid ou em Almir? Eu votei em Almir. Posso falar abertamente, Almir é o cara. Inclusive, fez parte do projeto lá do time da OAB e foi um grande nome para que o time permaneça até hoje. Joguei no Retrô, acho a estrutura incrível, como o Marcelo estava falando. Eu acho que o Retrô tem um potencial muito grande pela estrutura que tem. Sim. Então, acredito bastante no futebol pernambucano. Mas voltando para o lado do nosso projeto aqui, eu e Igor, a gente sentou para conversar um dia, ele me falou que estava voltando, disse que estava voltando para longe de onde eu estava, né? Ele achava que estava um pouco longe, disse que estava em Aldeia, só que eu moro em Aldeia. Acabou que a gente falou, pô, vamos Pertinho se encontrar. do Retrô, né? Vamos Pertinho conversar. E aí acabou que bateu toda a ideia, a gente As nem... coisas mudaram. Não, coincidência, né? Coincidência. Planos de Deus, né? Planos de Propósito. Deus. Verdade, aí tá certo. E aí, conversamos e a gente falou, bora botar pra frente. Ele já tava querendo, eu também tava querendo, ele precisava de alguém do lado jurídico, e eu tô aqui pra ajudar nisso. Ele tá no lado do interpessoal, do boleiro. Também fui da bola, mas ele tá muito mais tempo do que eu nesse momento. Então, foi algo que agregou muito, a gente tem esse complemento bacana. O que eu
torcedor, vê bem. O que esses caras estão fazendo, eles são novos, então o desenvolvimento da informação é natural. Você tem um filho ou uma filha, né, que joga bola. Você começa a ver que é promissor. Então você tem uma linha de entendimento, que é o clube, explicando como funciona. O que esses caras estão fazendo é justamente o outro lado. Se você tem um filho ou uma filha que joga bola, que você está vendo que pode encarreirar, então você pode procurar esses caras vão dar um apoio nutricional, um apoio psicológico, um apoio jurídico, dizer o que você pode assinar, o que você não pode, o que você deve, procurar sempre a melhor maneira para o atleta e para o clube. De novo, o João foi muito feliz. Ele aqui não tem lado, ele tem lado do futebol. E o futebol é bom quando há um equilíbrio para todo mundo. Bom para o jogador, bom para a torcida, bom para o clube, bom para todo mundo. Além desse acompanhamento, dessa consultoria que eles podem fazer, ele pode fazer o acompanhamento da carreira do atleta. E como tem clubes ligados já a eles, que já têm ligado, inclusive, para que eles prestem essa consultoria para o clube e para as divisões de base do clube, né? Eles podem também indicar o atleta para alguns clubes. E também eles fazem um trabalho que os empresários, que muitas vezes não têm estrutura nem tempo para fazer, podem terceirizar com eles. Então o cara tem lá os atletas dele, que são a maioria da categoria de base. 10, 15 atletas. Cada um jogando cada estado, cada clube com um pensamento, uma decisão política, uma decisão jurídica. Pô, os caras estão preparados para atender a esse mercado. Então, assim, eles hoje estão, é que nem eu digo, é a primeira vez que eu vejo uma empresa sendo montada com toda a estruturação física, psicológica, jurídica, e vou usar o termo que o João usou, de boleiragem, que é mais a parte do Igor fazer de acompanhamento. Então, de parabéns, tá? Pela essa iniciativa, e acho a empresa já está atuando, a empresa está pronta, CNPJ, tudo bonitinho, a empresa já está no mercado conversando com as pessoas. Então, já que você gosta muito, Regis, de falar de cidadania, de falar de região, nasceram aqui, essa empresa nasceu aqui, e o valor agregado que ela vai trazer para o futebol vai ser muito grande. É muito interessante. Eu estou entendendo que vocês vão fazer um trabalho de identificar, não digo lá na raiz, mas lá no início, de uma pessoa que tem esse dom de que é jogar o futebol. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Você começou a jogar e se destacou no Náutico com que idade? 15, 16, 17. Pronto. Seu pai curtia o futebol? Curtiu. Mas entendia de bola, mas não entendia do dia a dia. Exato. Se você naquela época, seu pai pegasse você, hoje, você com 15 anos, que faz muito tempo, né? Pegasse você hoje e dissesse, João, Igor, meu filho tem futuro, tá aqui os resultados, pode falar com o clube, eles vão fazer a sua gestão. Porque, veja bem, quando eu participei de viver um clube jogando, eu acho que já foi diferente da sua época, mas ser jogador naquela época, Alexandre, é muito difícil. Eu sei. É muito difícil. Você tem que se anular. Por isso que você percebe, quem é que mais surge no futebol? São as pessoas de menor renda. Porque elas se dedicam, acreditam. E uma pessoa que tem uma certa situação no segmento social mais elevado, o que é que acontece? Ele desiste. Olha, eu fui pego de surpresa em vários momentos de se fazer uma panelinha contra você. Se você se sobressaía, se você saía bem... Sim. Rapaz, eu conheci uma pessoa lá, que eu até conheci ele, morei perto dele, mas o que ele procurou inventar dentro de um clube de histórias que eu nunca tomei nem conhecimento, mas só para fazer com que eu fosse uma pessoa que não fosse benquista, é impressionante. O jogo é pesado.
Então, hoje nós temos um exemplo da grande mudança no futebol, que é identificar lá no início de um garoto, como eu já citei, Messi, por exemplo. Messi foi para a Espanha, acho que 14 anos. 13. Aí você veja, o cara ali teve a visão, e o que Messi passou a ser de importância no futebol espanhol, o futebol para o mundo, e o resultado para o clube. Ele ganhou muito dinheiro, mas o que ele gerou, o que ele proporcionou para o clube, é uma coisa fantástica. E ele teve um acompanhamento, né? Aí o que acontece? Foi para um centro bem mais elevado, uma visão de pessoas de realmente, olha, eu tenho talento e é nele que eu vou investir, tá certo? Eu joguei no ABB, tinha um camarada lá, Cidinho, ele até faleceu, não sei se Alexandre conheceu, acho que ele também andou se envolvendo na categoria debaixo do Náutico, base do Náutico. E Cidinho, ele tinha uma coisa interessante. Ele dizia, olha, eu tenho o primeiro contrato de Pelé. Ele dizia isso. E tinha um contrato mesmo, quando Pelé foi pro Santos, menino, e ele tinha esse contrato. E eu jogava lá na ABB. E eu me sentia mais confortável, porque o clima da ABB era você se encontrar com os amigos, jogar um bom futebol, e depois a descontração, depois o bate-papo ali, que vocês conhecem a ABB, e aquela diferença que era o Náutico. Por quê? Porque existia uma guerra entre os meninos. Então isso, nem o clube tinha visão. E outra coisa, era tudo assim, te vira. Passei por isso. Se resolva. Passei por isso. Não tem, entendeu? Eu escutava um elogio ou outro, etc., assim, de um treinador e tal. Mas, olha, vem cá, a gente tem que realmente chegar para um presidente, aqui, vamos ver quais são os problemas. Esse menino está com problema psicológico. O camarada mora num segmento social bem mais a desejar. Então, o que acontece? Ele recebe toda a influência de problema de pai, de mãe, de cachaça, disso, daquilo outro e tal. Por quê? Porque ele vem... Você veja, os grandes atletas que nós temos, veja as origens. Começando por Pelé. Sim. Pobre, paupérrimo. Pelé, quando começou a jogar, não tinha nem uma chuteira. Deram uma chuteira a ele. E já usada. Eu conheci um jogador chamado Edmilson, que jogou no América, não, no Santo Amaro. E eu jogava com ele pelo time do Derby. Ele era centroavante, era um grande cabeceador, esse camarada. E ele jogou pelo Santo Amaro. É uma história interessante. Ele foi para um jogo, no Arruda. Parece que era contra o Náutico, ou contra o Ferroviário. E Alexandre, a chuteira dele, vamos supor, o pé dele era 41 e a chuteira dele era 39. E convenceram ele a jogar. Aí dizia, rapaz, joga água nela que ela vai sofrer uma dilatação. Aí ele molhava, mas não aguentava. E ele pedia pro treinador para ser substituído. E o treinador, não, fica. Aí ele, rapaz, foi contra o Náutico. Aí ele pôs uma mãozada, parece que num jogador chamado Gerailton. Pá! O juiz foi expulso. Você não tinha mais como jogar. Eu nem podia sair do campo. Rapaz, tu já pensasse. Aí você veja naquela época a dificuldade para um camarada chegar. E ele jogando pelo profissional. Uhum. E não tinha como ofertar uma chuteira. São histórias do futebol que a gente fica impressionado. Justamente. A carreira, a empresa deles é ter esse olhar do cuidado com o atleta e com o ser humano. Do início. Me fala um pouco aí da tua experiência lá na Austrália. Você foi para a Austrália fazer o quê? Então, além de passear. Conhecer as australianas, né? Porque eu não tô brincando, que é isso. Trabalhei muito. Nessa camisa aí, ó. Gostou da camisa? Da mãe dele? Da mãe dele. Mete o pau desde que eu jogo no Náutico, foi mim, tô acostumado. Não, eu fui para a Austrália para trabalhar, para ter minha independência. Já tinha parado de jogar futebol. Mas lá cheguei a jogar em clubes semi-profissionais também. Sei. Não dá para largar o futebol, né? Quem ama sabe como é. E daí eu conheci mais da cultura. É um país que tem lei. É um país que te educa. Um exemplo é que quando você tá no carro, se você tá no banco de trás e não coloca o cinto, a multa vai para quem estava no banco, vai para o seu CPF. Então, você vai aprendendo um pouco mais. Né? Você não pode beber na rua porque você é exemplo para criança. E isso me educou bastante. E tu bebe na rua, não? Não bebo, não. Tu não bebe? Não bebo. Então tu não foi jogador de futebol? Que é isso, pô. O jogador bebe. O jogador que não bebe, que é todo certinho, não joga nada. É por isso que eu não rendia, não bebo. Aí o problema é aqueles que bebem demais, aí se perde. Aí o problema é do diretor que tem que segurar a onda. Mas assim, eu acho que, João, concordamos nisso, temos que ser exemplo para os jovens. Tô brincando com você. Né,
tiveram momentos, assim, que depois de jogar que eu tomar uma, né, de leves, mas sempre sendo exemplo, eu acho que eu aprendi isso na Austrália. Eu quero trazer um pouco disso, mas a nossa cultura também. Temos coisas que eles não têm. O juice, né, o suco do brasileiro, o abraço, o carinho, o olhar, que falta muito, tipo, tá sempre faltando, né? Nos clubes, às vezes os diretores, eu passei por isso, só querem saber do dinheiro ou dos jogadores deles. Chega um treinador de fora e quer trazer os jogadores de fora. Fora que tu aprendeu lá a ser responsável, né? Trabalhar em obra, Sim, fazer sim, tudo sim, por sim. tu. A obra me ajuda. A gente trabalha em construção civil lá e ganha muito bem. Uma pessoa que trabalha em construção civil vai ganhar o que um médico ganha aqui, sendo ajudante. Então você aprende a valorizar a profissão, as pessoas, a ter mais respeito pelas pessoas, não olhar pelas pessoas. Eu tava falando com o João, as pessoas aqui vão olhar para um garçom, nem olha na cara, pô. Então, eu quero falar isso até para quem está em casa. O pai muitas vezes que é pedreiro, a mãe que é faxineira. O olhar aqui vai ser sempre na humanidade. Eu venho da Austrália por isso, por um propósito de Deus. E João é assim também, independente de qualquer coisa, é além do dinheiro. A gente está aqui para formar homens, atletas e pessoas antes disso e ajudar a pátria a evoluir e crescer, né? Aí, pegando esse gancho de evoluir atletas e fazer homens, né? Que a gente também quer fazer homens pro esporte. A gente hoje na empresa, a gente tem parceria com grandes grupos. A XP hoje, ela é nossa parceira nesse projeto. Ela vai fazer parte da educação financeira dos atletas desde o início, não só do atleta, mas da família dele também. Então, a família que às vezes tem uma renda um pouco mais baixa e que depende de levar o atleta no treino, às vezes só tem o dinheiro para uma passagem e tal, e o atleta tem que se virar também ali para trabalhar de alguma forma. A XP vai ajudar essa família a trabalhar esse valor que o atleta às vezes recebe, ou até a família recebe e tem que bancar o atleta até ele chegar no sonho que ele tanto almeja, sabe? Então, hoje a XP ela é uma das nossas grandes parceiras nesse sentido. Hoje eu tenho também, junto, né, nesse projeto, uma nutricionista esportiva com uma clínica muito bem montada, muito bem desenvolvida, com muito equipamento de alto nível, de alto padrão, que a gente só tem praticamente em escritórios ou consultórios, tipo, bem mais renomados, de nome e tudo mais. Então ela vai fazer esse acompanhamento nutricional com o atleta, com o que ele vai se cuidar antes, depois e pós-jogo, num treinamento, o que é que ele precisa se alimentar para ele ter uma energia para ele durar o treino inteiro, como ele vai se recuperar depois desse treino. Então acho que é muito, muito importante que a gente crie atletas nesse sentido e, obviamente, levando as considerações de outras pautas, seria o lado psicológico. Eu acredito que hoje o psicológico é o que comanda praticamente o corpo da pessoa. Se você não está bem, você não vai render no seu trabalho, você não vai render na sua vida e tudo mais. Então, eu acredito que o atleta, principalmente, não vai render no lado físico também se ele não estiver bem mentalmente. Então, a gente vai ter um acompanhamento psicológico voltado para o esporte, para levar esse atleta para entender o seu corpo, entender sua mente, como é que ele vai segurar toda essa pressão que ele recebe do clube, do seu empresário, da família, de saber que ele tem que vencer na vida, de saber que ele tem que jogar bola para tirar a família dele de uma situação de pobreza, uma situação que ele também não quer ficar. Então existe todo esse lado humano e também entra na empresa o lado do assessoramento jurídico, que eu vou tratar dos contratos entre o intermédio do funcionário, do profissional, do empresário com o atleta, também do atleta com o clube e dos três juntos. Então a gente vai fazer essa ponte, juntar esses três laços e fazer com que o futebol ele evolua como um todo. A gente precisa hoje de que essas três figuras andem juntas, senão a gente vai continuar evoluindo como vem acontecendo e provavelmente, se continuar desse jeito, a gente não vai ver a Seleção Brasileira ganhando mais uma Copa, o nosso clube ganhando algo tão importante. Então, é esse lado que a gente quer passar nessa empresa e levar não só o lado esportivo, mas também o lado humano e o lado de criação de um caráter do atleta para a vida, no geral.
Olha, eu acho que, Alexandre, é um trabalho que a gente É um trabalho pioneiro. pioneiro, torcer para que dê certo, porque antes de tudo ele tem uma importância social muito grande. Sim. Inclusive aqui uma vez eu falando aqui no programa com o Alexandre e a gente comentou essa questão de um menino lá nas origens dele ter a dificuldade de ele realmente se conscientizar. Eu posso ser um jogador brilhante, eu posso jogar no exterior e ser um jogador de sucesso. Isso, evidentemente, passando pelo cenário nacional. Então, veja bem, isso é um trabalho que a gente torce. Quero dar os parabéns a vocês, porque isso é também uma questão de visão. Eu e o Alexandre sempre comenta aqui questões do visionário no futebol. Como aqui é um programa de futebol, então vocês estão tendo essa nova, digamos assim, esse novo a fazer na vida de vocês. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Vocês já conversaram, já tem assim gente olhando, você já está participando de identificar talentos, jogadores que possam surgir no nosso cenário, no caso regional, entendeu? E como vocês, porque tem uma coisa muito importante que nós temos hoje, até por uma questão de nação, que chama-se orçamento, é financeiro. Então, vocês quando começarem a se envolver, pode até acontecer de vocês até serem cobrados. E por mais que vocês, hoje no caso, vocês estão iniciando. Então vocês devem ter uma formatação e ter um limite para criar essas condições. Eu queria escutar de vocês esse pontapé inicial de como é que vocês estão vendo, se vocês têm um orçamento, vocês têm, assim, não, a gente tem que ter 20, 30 atletas que se enquadre dentro de um orçamento que está dentro da nossa realidade, porque, querendo ou não, é uma empresa que se começa e que você precisa, para ter a sustentabilidade dela, você precisa ter receitas, né? Você precisa ter resultados, né? Sim, e aí sim. somar no cenário para que uma pessoa, poxa, aí você identifica, aí eu acho que você aí processa de informar, você identifica e informa ao mercado, e nesse transe vocês aí estão existindo para identificar o que é muito importante na realização de novos talentos, jogadores que realmente o trabalho psicológico de se conscientizar, não, eu posso ser. É como o Alexandre diz, aqui não tem negócio de dizer assim, nós vamos, aliás, nós pretendemos ser, não, nós vamos ser. Sim. Sim. Certo? Então, eu queria... Pode falar aí. Ah, como eu queria que o Náutico tivesse essa mentalidade. Já abri o game aqui. Mas, então, eu acho que o investimento inicial está sendo do nosso bolso. Né? A gente está fazendo um esforço aí. Trabalhei muito para isso, o João, certeza que também. E estamos em busca de parceiros. Eu acho que o João pode falar melhor. Acho que no casamento, juras de amor, cada um tem a sua... Juridicamente, João tem um pouco mais... Não. Não. Na sociedade. Eu sabia que ia rolar dessa. Não, mas Manda, João. o objetivo inicial, a gente tá tirando tudo do nosso bolso hoje, acreditando no projeto, principalmente. A gente sabe que existe uma limitação grande no sentido de investimento, a gente vai precisar de parceiros para chegar junto nesse projeto. Inclusive aqui é um grande bate-papo para a gente comunicar o que é que a gente está apresentando para vocês, clubes, empresários e quem queira atuar também nessa área, qualquer empresa que queira entrar nesse mundo. Eu acredito que é um projeto incrível, mas de início o dinheiro sai do nosso bolso, então tudo que a gente está pagando de marketing, do lado jurídico, do lado de captação de atletas a partir de parceiros que a gente tem já no futebol, tudo tá saindo do nosso bolso no momento. Mas já temos, por exemplo, a XP, já é nossa parceira, então a XP também vai ajudar com esse investimento inicial, com esse apoio. E a partir daí, como eu falei, a gente quer juntar as três figuras, né? O empresário, o clube e o atleta. Então, essa força, essa parceria financeira também pode vir tanto de um clube, tanto de um empresário que queira terceirizar esse trabalho, porque a gente sabe que, às vezes, um empresário tão importante que tem, sei lá, centenas de atletas na sua carteira, praticamente, ele não consegue ter energia suficiente para tratar de todos. Então, a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa energia e a gente quer fazer isso acontecer.
Então buscamos também, além do nosso financeiro, do nosso bolso, a gente também quer esse apoio dos clubes, de empresários que queiram entrar nesse meio e que queiram fazer acontecer, ou que às vezes queiram crescer ainda mais do que ele já tem, né? Às vezes a pessoa tem 20 atletas, mas quer ter 40, quer ter 50, e a gente está aqui para ajudar com contatos do futebol, com clubes que a gente já passou, temos muito contato na área, olheiros muito grandes pelo Brasil, de fora também, inclusive, já soltando um pouco do jogo, a gente tem pessoas hoje que já jogaram no Sassuolo, que é da Itália, Arábia Saudita, então a gente tem contatos muito importantes que eu acredito que qualquer empresa, qualquer empresário, ele quer ter também, e a gente pode ajudar nesse sentido, trazer esse nome, não só da empresa, mas o nome do próprio empresário, do próprio clube, para fazer crescer esse projeto e fazer crescer o clube. E acho que isso é muito importante para o futebol em si, principalmente para o atleta, para o empresário e para o clube. O que Regis perguntou, deixa eu te responder, Regis. Eles não fazem essa parte de concorrência de descoberta de atleta, porque eles trabalham também para empresários. O que eles vão é gerenciar junto com o empresário, por exemplo. Vou dar um exemplo. Você inventou de empresariar jogador. Então você descobriu A, B e C em algum local. Seria um profissionalismo de identificação? Não. Não é o papel deles ainda. Assim, diferente do olheiro em si? Não. Diferente. Você descobriu, seu olheiro descobriu e trouxe. Trouxe aqui fulano. Tem 15 anos. Joga bola. Tem onde colocar. Aí você contrata eles. Aí eles vão fazer a gestão de fulano. Vão organizar a vida de fulano. Você é o empresário. Aí eles têm. Vamos cuidar da saúde primeiro. Vamos ver a parte cognitiva dele. Vamos ver a parte jurídica que o clube vai querer fazer um contrato amarrando. Tudo isso eles analisam. E o atleta é seu. Então eles entram na parceria. Certo? Claro que com o tempo é natural, pela entrada que eles vão ter com empresários e com clubes, e as pessoas que vão procurar direto, que não tem nem empresário nem clube, eles também há uma tendência de empresariar alguns atletas. Mas a intenção, o início, o nascimento dessa empresa, né? Podemos chamar de fintech? Pode. Porque tem a ver com tecnologia, né? Cuidar e gerenciar da vida de atletas. Sim. E trazendo conforto para os atletas. Porque quando o atleta está bem, ele está bem no clube, o clube também está bem. Então, é um olhar humano, cristão, e um olhar profissional, porque eles identificaram que as pessoas não têm tempo. E os empresários, que têm vários atletas, também não podem ficar de babá. Então, eles têm todo esse approach jurídico, nutricional, físico. Então, passa a existir aí uma gestão de atleta, né? Gestão de carreira, né? Para que realmente se trabalhe... Feito um empresário de banda, que hoje está mais avançado do que no futebol. Sim. Tem empresário que tem empresas e funcionários que tomam conta da vida e toda a estrutura desses famosos aí, dessas bandas. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, no nosso site a gente vai ter uma plataforma específica pro atleta que a gente tem, em parceria com esses empresários, com esses intermediários, que esse atleta, se ele for para algum local, por exemplo, ele vai para o sul, e a nossa empresa, obviamente, ela está em Recife. Mas o conteúdo que ele teria fisicamente aqui, como nutricionista, como acompanhamento psicológico, a educação financeira que ele vai ter nessa empresa e o acompanhamento jurídico também, no site, nessa plataforma, pro atleta, pro intermediário, ele vai ter um conteúdo exclusivo apenas para ele, para se ele estiver em algum lugar diferente, ele vai ter esse conteúdo, ele vai poder estudar e trabalhar por ele mesmo a partir dessa plataforma no site. Todo mundo sai ganhando, né? Sai ganhando o clube, o atleta, a família, a sociedade, tá gerando emprego. O cara vai se sentir cuidado. Perfeito. Independente. Por exemplo, hoje, se tem um pai, de novo, voltando a esse exemplo, que o filho joga bem numa escola, e ele queria saber o que é que eu devo fazer.
Vão pro clube? Que clube? Onde? Eles têm. Conversa com a gente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um menino que joga, mas a atuação dele perto da família é melhor. Eles já vão identificar, vão fazer o mapeamento e vão tentar apresentar pessoas que possam trazer esse benefício, eles gerenciando. Então, assim, realmente é uma coisa muito importante. Porque a gente que é do futebol já sabe a quem procurar, mas o cara que não é, o que é que eu faço com meu filho? Aí vai falar com o treinador. Treinador, vamos para onde? Já disse que tá lotado. Não, o treinador dele que diz, teu menino é bom, tem futuro. Tá, tem futuro. Fazer o quê? Ele vai Vou fazer o quê? Vai pra onde? Vou para onde, falar com quem, o que é que vale, qual é a segurança que eu tenho, o que é que eu posso assinar. Eles têm todo esse trabalho. Exato. Muito interessante. Eu mesmo deparo de vez em quando com uma pessoa me perguntando se eu tenho conhecimento no esporte, no Náutico, no Santa Cruz, Isso. porque não consegue inserir o menino. Sim. E às vezes lá ele não é nem visto. Ele não é nem visto, porque, olha, tá. E qual é o problema? Não, porque chega lá, não tem vaga. Não, já está lotado, já está no número, já Não quer nem ver o atleta. Entendeu? E hoje, o futebol, esse trabalho que vocês querem fazer, eles estão bastante resumidos aos clubes, porque nós não temos mais, como falamos aqui certa vez no programa, essa questão dos campos de várzea no entorno da cidade, que eram muitos. E os meninos já amanhecia, era jogar futebol, jogava de tarde, jogava de noite, ia para aula, voltava, era futebol, era jogando. E outra coisa que eu achava interessante, que eu não sei se cheguei a comentar com o Alexandre, que eu acho que tem uma relação dos grandes talentos do jogador brasileiro, que eu sempre digo, os brasileiros, para mim, ele é diferenciado na arte do drible. Tem um suco, né? Sim, Tem né? Eu vejo essa diferença. Tem um gingado diferente. Então eu acho que Olha, o campo de futebol, que ele não tinha aquela regularidade, não tinha aquele gramado. Poxa, eu joguei em cada campo que, rapaz, era só as laterais do campo é que tinha um pouquinho de grama. Sim. E os que tinham mais grama, o do goleiro nunca tinha. E ainda ficava aquela baixa. E quando dava uma chuvinha, ficava aquela poça. Sim. Aí você tem que jogar com era uma bola de couro pesadíssima, Pesado. que era número 5. Entendeu? Aí você tinha que ver como levar a bola. Por quê? Porque o campo todo irregular. Então você exercia um malabarismo de dominar a bola, de jogar. Que eu acho que talvez isso, não tenho nenhum assim, estudo que me diga isso, cientificamente falando. O futebol ficou, desculpa interromper, mas eu sinto que o futebol ficou muito sistemático. Eu peguei acho que a gente pegou essa fusão aí, a fase do futebol antigo para o moderno, e eu acho que quando o Guardiola vem naquele tic-tac, os times não tiveram outra... Futebol posicional. Posicional, tiveram que recuar, a defesa evoluiu muito, então ficou mais rápido, para algumas pessoas mais vistoso, para mim não. Mais físico. Eu sofri muito porque eu era um meia clássico, um pouco mais lento, então esse meia morreu no futebol. Então, cara de preguiçoso em campo. Não era preguiçoso. Isso não dava uma carreira nem pra mãe dele. Olha, Eu fazia o time jogar. Essa é a história aqui. Mas tá faltando hoje isso aí. Eu posso falar que era lateral esquerdo, então eu corria que só o cacete. Tô vendo aí, tu com essa Não, maquiagem. agora Falta, eu concordo. Então Falta. você Falta isso. Você veja a quantidade de campos de futebol que existia no entorno de uma cidade, de uma capital como Recife, e as dificuldades, porque o cara, para ser bom, ele tinha como adversário, aliás, tinha que vencer o adversário e tinha que ter habilidade pela falta de condição que o campo ofertava. Era uma coisa impressionante. Eu contei aqui que uma vez eu fui jogar no Ibura, não tinha o número de residências que tem hoje, era a Cucuruca do Morro. Eu cheguei lá, eu contei aqui a Alexandre, eu disse, rapaz, como eu jogo aqui, quando eu chutava bem, eu disse, rapaz, a bola cai lá embaixo. Não, tem uns meninos que já descem atrás, correndo, e a caixinha de picolé. É assim mesmo. Aí você veja, quando acabava o jogo, que era, você entregava uma camisa, pronto, meu time Sim. do Cajueiro ia jogar com o time do Ibura, um time de Prazeres, um time de Cajueiro, Fundão, Água Fria, qualquer bairro, você levava a camisa. Se você não se apresentasse para jogar, você perdia a camisa. E veja bem, a camisa, ela fazia parte da importância do clube de subúrbio. Por quê? Porque ninguém tinha dinheiro. Era uma coisa muito pesada. Aí tinha aqueles
camarada que tinha amor a ter um time. Eu conheci um tal de Chico, que era o Fluminense de Cajueiro. Eu joguei nesse time, mas joguei em segundo quadro. Alexandre, esse cara tinha um padrão do Fluminense perfeito e ele começou a colocar. Foi o primeiro que eu vi de bairro colocar o nome da pessoa na camisa. Primeiro e segundo quadro. E você veja, o cara vivia o que ele Tu ganhava. jogava com que nome, Reis? Jogava com o Marcelo. Que nome de jogador da porra, né, velho? Por isso não, teve um grande ponto esquerda do Atlético Mineiro, o Marcelo, que ele foi quem lançou um drible, o rodo. E eu aprendi. De lateral esquerdo, Ô, aí já Reis, mandei. E vocês nasceram agora, Ô, né? Reis, não, peraí, Reis. Tu jogava com que nome, Reis? Marcelo. Pensa que minha vida é fácil? Marcelo. Agora, Nome de craque, pô, Marcelo Ramos. agora veja bem. Eu já contei também que eu fui jogar no Náutico ponta direita e minha vida por aí foi decisão minha. Terminei jogando ponta esquerda quando eu parei de jogar ponta esquerda. Porque eu adorava ver os grandes pontos esquerda que tinha no Brasil na época. Então, eu ficava... Parece mentira, como na Fórmula 1. O cara estuda ali no game, né? Tá lá. Os caras hoje vai correr na Fórmula 1, no circuito. Ele antes vai para e fica treinando lá. Simulador. Ah, o Simulador. simuladorzinho, sim. Coisa impressionante. E eu ficava olhando aquele camarada, aí eu achava interessante e pronto. Foi assim a minha história. Queria replicar. E me chamavam de Joãozinho, porque aqui teve um jogador, ponto esquerda do Santa Cruz, Joãozinho, e depois jogou no Sport. É porque vocês são de uma geração mais avançada. Então, agora veja bem, joguei bem no Náutico, joguei bem no Colégio Nobre, joguei em time de bairro, e nunca chegou um cara para dizer assim, vem cá, a gente tá pensando em levar tu para apresentar ali no clube, etc. Appreciate vai fazer isso aí. Eu fui atrás do Náutico. Eu fui ao Náutico. Eu tive que comprar meu padrão. Mas é porque essa é outra geração, outra geração, época. Hoje tem. Vamos fazer isso aí. Fazer uma pergunta bem fora do esquadro. O que tu acompanhou de futebol tudo, com esse time do Sport aí, Série A, quem é que fica e quem é que sai? Dos jogadores? Sim, o presidente não vai sair, ele conseguiu acesso, ele Sim, vai sair. tudo bem. Eu acho que o Sport, sendo otimista para o pessoal que fica, é um percentual de 60%, para ele ficar competitivo. Fica Não tô 60, sai 40. Não, ninguém está desmerecendo ninguém. Não, desmerecendo, entendeu? Até porque... Fica 60 sai 40% do elenco. Rapaz, eu acho o contrário. Fica 40, sai 60. 60. Para jogar uma Pode Série A. até continuar no clube com uma estrutura dos 30 atletas. Mas para você ter, ele vai ter que contratar. Você falou uma coisa importante. A base, ela tem aquela importância. Não se discute essa questão. Mas você tem como trazer, tem que mesclar um pouco para esses que chegam de Cancha, Oriente, Sim. que tem a bondade de ensinar, entendeu? Porque o futebol é uma coisa muito difícil de praticar. Aí, o Regis, vê bem. Aí vai uma dica. Vocês falaram de várias coisas, mas uma das coisas que vocês podem exercer esse trabalho... Eu tive no programa aqui o Rafael Marques. Ele faz scout, não para clube, para jogador. E Bruno Guimarães tem vários atletas Sim. da Premier League. Porque o que é que o atleta faz? Isso é iniciativa do atleta. Que a agência pode fazer isso. O atleta contrata, ele começa a trabalhar filmagem, indicação, tudo para o atleta se corrigir. Então, por exemplo, nas filmagens, no trabalho, no trato da informação, que não é só a filmagem, né? No trato dessa informação, ele vai dizer, ó, fulano, toda vez que você pega a bola e sai pelo jogo pela esquerda, tem mais eficiência do que quando você sai pela direita. Aí vamos trabalhar isso. Então o atleta se melhora. E a agência, como os atletas, principalmente categoria de base, não tem, ficam na mão do analista de desempenho do clube, eles não têm esse trabalho, até para fazer os próprios vídeos, tudo. Anotado. Vocês podem também sugerir essa solução, porque é uma solução efetiva. Anotado. Já tenho até contato para fazer. Olha, Tem aqui nesse programa que já desempenho. passaram uns 4 ou 5 de scout. Tem pessoas aí maravilhosas que entendem muito. Eu posso depois dar o Eu contato. acho muito bom porque antigamente, por exemplo, a gente não tinha costume de ficar gravando o jogo da gente, né? Mas hoje em dia eu vejo que muita gente faz, tipo, de quem eu conheço que joga bola mais novo do que eu. Os amigos do meu irmão, por exemplo, meu irmão jogou no esporte futsal a vida toda praticamente. Então os amigos dele sempre gravam o jogo
e fazem depois a análise do que errou, do que pode melhorar e tal. Acho que é interessante o atleta fazer isso, mas ele também tem um profissional Sim. para dizer, né, com dados, estatísticas. Isso, é muito exatamente. importante. Fazer o tratamento da Ele informação. vai ter uma evolução significativa Já está com isso. anotado já. Ele vai ter uma evolução. Essa questão que Alexandre colocou, de você realmente, você passa a estudar. E nada melhor hoje do que a tecnologia. Sim. O que a tecnologia oferece. Facilita coisa tudo. Impressionante. Eu tive um amigo meu que ele estava me contando, o empresário de Joeliton, quando ele foi para a Alemanha. O Joeliton praticamente foi negociado e foi vendido com as filmagens e os resultados dele dentro de campo. O cara começou a alimentar clubes Sim. da informação e do desempenho, o pessoal lá assistia. E Joelito teve um desempenho na Alemanha impressionante. O Hoffenheim, né? Sim. Impressionante. Olha, um jogador que passou por aqui, Carlinhos Paraíba, Carlinhos não, Marcelinho Paraíba, esse camarada na Alemanha, Ele deitou lá, velho. ele Marcelinho Paraíba foi, deitou ele na foi Alemanha, considerado, numa certa Jogar a época, bola. que um dos melhores, se não foi o melhor jogador brasileiro jogando na Estrangeiro. Alemanha. Não, e ele estrangeiro. vovou aqui no esporte e jogou bola. Ele jogou muito. a Jogou no bola esporte. até o finzinho da carreira. Não, isso aí, o que é que usam? Aí vou voltar um pouco daquilo que vocês pretendem Aham. inserir nesse trabalho. Marcelinho foi um camarada que não se preparou para a vida a não ser jogar futebol. Exato. Hoje, Marcelinho vive uma dificuldade de vida fora do comum. Que Marcelinho? Paraíba. Hoje ele mora em Campina Grande, Não, ele tem negócio, não. Não. Tem muita coisa. perdeu tudo. Não é possível. Perdeu tudo. O que eu Nossa, ele escuto, ganhou muito dinheiro, pô. ganhou muito dinheiro, mas se ele ganha. Ó, Alexandre, aquele camarada chega na sexta-feira com 5 mil reais, chega na segunda liso. Se só tiver 500, chega na segunda que- liso. o Se que tiver mais tem 50 é- mil, chega. Porque não tem essa orientação que vocês estão colando, a orientação até O financeira. que mais tem é Sim, jogador sim. que faz isso, Entendeu? porque se Mas vislumbra por quê? com dinheiro. E não, e porque é o problema na origem de não ter conhecimento Sim. como gestor do seu próprio E, ó, dinheiro. E ó, veja, ô produção, eu vou mostrar uma imagem aqui no celular, queria que vocês pegassem, não sei se pega, perto da câmera. Isso é gratidão. Maradona, olheiro que teve nesse programa, recebeu uma camisa, A gente assistiu esse programa hoje, vindo pra cá. uma camisa de Maílson, que foi descoberta de Maradona. Eu sou fã do observador técnico, que inventaram essa palavra, para mim é olheiro, e não vai mudar. Então, parabéns, Maradona. Você fez mérito, tem mérito nisso aí, e Maílson reconheceu. Hoje ele está no time da Arábia, né? E te mandou essa camisa, que é É o Alta muito mais do que uma compensação financeira, do que qualquer É um coisa. É um reconhecimento. reconhecimento que você, Maradona, teve na história dele. Inclusive, Como Lorival, meu amigo Lorival, também teve na história de vários atletas, e como vários olheiros. Não tivemos. Tem Walter da Campina do Barreto, que está trabalhando lá no Santa Cruz. O próprio Nereu Pinheiro era um monstro para desenvolver atleta e entender. Isso é que eu acredito. E essa parte romântica do futebol é que me fascina. Toda essa parte profissional é importante, mas ela não me fascina tanto quanto. Você veja, o olheiro, ele naturalmente, num determinado tempo para trás, ele tinha uma vantagem pela quantidade de campos de futebol que existia. sim. E era a principal atividade de lazer das crianças suburbanas. Entendeu? Então, ele chegava, Cajueiro, campo de futebol, 2, 3, Bibiribe, Mostardinha, Afogados, todo canto tinha campo de futebol. E qual é o lazer do final de semana? Era todo mundo lá naquele campo, futebol. time contra time, descalço, a bola. Rapaz, eu vi a importância de uma bola nessas áreas que eu transitei. Coisa impressionante, Alexandre. Porque às vezes a preocupação era ter uma bola. É. Tira muita criança do crime também, né? Ocupa. O jovem aprende a Vocês participar vão- do coletivo também. Vocês vão ter convênio. Me surgiu agora uma situação. Vocês vão ter convênio com prefeituras para poder meter os meninos na escolaridade? O que a gente já planeja é que sim, ter um convênio com prefeituras, não só daqui, mas como do interior. Eu acredito que o interior também Sim, é um grande é filão. necessário explorar É. o potencial do Tem muita coisa lá. interior. Tem muita matéria-prima no sentido de jogador, de atleta. Querendo ou não, as famílias também são um pouco mais próximas assim
do atleta, eu acho que é muito importante. Aqui em Recife, inclusive falando sobre a prefeitura, eu acho que é interessante que hoje em dia esses campos que a gente tinha, que era tudo de barro, hoje está virando society. Obviamente não é um campo perfeito para se treinar um campo da vida, o kick da bola é diferente e tal, a gente sabe disso. Mas eu acredito que tirar aquele barro, aquela areia, para um menino jogar num campo que é plano, que tem uma qualidade para jogar o jogo e sentir como é o futebol em si, ajuda e facilita. Inclusive, já pedi para João Campos aí chegar junto, né? para a gente começar a botar uns times para jogar nesses campos de society. Tem muita gente boa que faz uns projetos muito legais. Inclusive, quero falar sobre um que faz lá no Bueirão, que é Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo Tive faz um Arnaldo. trabalho impecável lá no Bueirão, é um campo de society, mas também tem a escolinha dele. É um cara muito bom em levar essas crianças humildes do bairro ali ao redor para tirar, né, querendo ou não, dessa vida, da comunidade e tudo mais. Todas as classes também, né? Todas irmão? as Todas classes, as classes. todas as Barão classes. também, que Barão também é outro sempre cara deu força muito pra amigo gente. nosso, um cara gigante no futebol, revelou Cunha, revelou Otávio, Jonathan, então é um cara que tem um olho muito bom para isso. Treina hoje, inclusive, num campo de areia, Sim, no Parque Santana. só que ainda assim sai muito talento de lá, então a gente sabe que é um potencial grande de olhar. E eu acho que é necessário a gente explorar questões O que eu prefeitura. ia perguntar, você já entrou no assunto, vocês também poderiam gerenciar carreiras de profissionais da Exato. área de futebol. Sim. Porque eu fico danado da vida, Regis, é o seguinte, qual é o ativo de um clube? Sua categoria de base e sua infraestrutura. Qual é o passivo? Futebol profissional, porque é mais custo. Claro que se você gerenciar bem, ele traz resultado que vai trazer grana, patrocínio, etc, etc. Tá bom. Quem toma conta do teu ativo? Profissionais das categorias de base. Esses caras são bem remunerados? Geralmente o clube não remunera do jeito que deveria. Sim. Quem é que vai cuidar da carreira deles? Exatamente. A empresa de vocês já também pode cuidar. Ó, essa Uma coisa questão, liga a outra, né? essa questão de vocês fazerem um convênio, começar pela prefeitura e nas escolas, porque até antes de ser um atleta, a formação do indivíduo é pela educação. Já comentamos aqui sobre essa questão de... O camarada toda escola tem o professor de educação física. E você fazer realmente um trabalho de preleção, você fazer um trabalho de conscientizar aquela criança, digamos assim, lá na base da escola, que ele pode ter um futuro brilhante. E como? Você falando que ele tem condições, que ele, uma vez você identificando aquele dom, então você começa a trabalhar aquela criança, de ele acreditar que ele tem potencial. E o que é que acontece com isso? Você já começa a fazer ele não se desviar para outra coisa e dizer assim, eu vou ser um jogador de futebol. E você divulgando exemplos Exato. de grandes jogadores que saíram da profunda pobreza, digamos assim, e hoje são verdadeiros milionários, que é como o Alexandre também uma vez falou, às vezes dinheiro demais a pessoa se estraga. Sim. Tá E até mesmo quem não tem um dom, mas o futebol e o esporte salvam vidas. Porque ali a criança está aprendendo a compartilhar, a correr atrás. Entendeu? Muitas vezes você está no jogo ali de basquete ou futebol, você não tem tempo de reclamar com o seu amigo porque ele perdeu a bola. Você tem que ir lá e ajudar ele a tomar a bola de novo. Então é uma formação da pessoa, do ser humano. A escola, ela passa a ter um papel importante porque você, de certa forma, você entra onde existe e você faz a busca. Você vê as condições, faz a qualificação e você pega essa criança. Ele pode, a princípio, não mostrar um dom e lá na frente eu vi jogadores que eu fiquei impressionado. Esse cara era muito ruim. Eu tive colegas que jogou comigo em bairro, que o camarada, no meio da gente, quando eu vi, não, tá jogando lá, tem um rapaz chamado Adeildo, jogou do Santa Cruz. Fiquei impressionado. E a gente não considerava ele como se fosse como se fosse um promissor para se dar bem no futebol, entendeu? Então isso, o trabalho de vocês, o trabalho que vocês têm que montar em termos de equipe, pessoas que têm essa visão de identificar, de fazer, como eu disse, já
o trabalho de lá embaixo ele ter nele. Eu posso ser um jogador brilhante. Aí o que acontece? O que é que nos subúrbios, nas áreas de segmento social mais a desejar em termos de dignidade de vida? É a questão do desvio. O menino quer ter um tênis, quer ter a roupa, não tem. Aí resultado, um dinheiro fácil, aí começa. A gente escuta isso tanto, fulano se perdeu na bebida, velho. Ele tenta jogar, mas não joga mais não. Tá no meio da 28, comunidade, 30 com a anos, influência. mas é o que mais tem. Sim. O que eu fico mais animado, e aí vai para você, torcedor, o seguinte: cada vez mais está mais fácil jogar futebol com a estrutura que se tem e mais difícil na competição. Então, antigamente, veja a diferença. Está mais fácil jogar futebol pelas estruturas que se tem e mais difícil pela competitividade. Então, antigamente, você para chegar no clube para jogar era quase impossível. Era quase impossível. Hoje você consegue. Mas a competitividade dentro do clube é imensa. Aí é mais difícil. Porque quando você entrava, você jogava. O negócio era entrar. Hoje não. Hoje você entra, mas para jogar já é mais difícil. Sim. Então, assim, eu acho que a empresa de vocês vai trazer essa condição. Mandar um recado para a galera. Quem tiver filho ou filha que esteja apto a jogar futebol, ou se preparar para o futebol e que queiram uma orientação e um encarreiramento, procure os meninos. Os meninos vão estar indicando, falando e estruturando como deve ser feito. Claro que você não é obrigado a concordar com tudo, mas os caras são especialistas nisso. Os caras vieram para fazer isso. Então, é isso que me dá ânimo, certo? Principalmente para as pessoas que não tinham aquela condição, que vai ter acesso a vocês. Parte comercial. Cada caso é um caso que se trata diretamente com a empresa de vocês. Exato. Não tem uma receita de bolo, um padrão, né? Então isso é muito importante. Eles estão dando também uma parte de oportunidade a quem não tem, mas tem o talento ou a vontade de fazer. Aí soma tudo e vai discutir. Vamos embora. Appreciate. Rapaz, aí Tem que pegar o nome, pô. Tem que pegar o nome. Lembra aí, viu, galera? Appreciate. 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 Olha, Tem que pegar, né? com essa camisa nova dele tá uma beleza. Mas tá tudo certo. Não, e o pai dele fica ali rindo não sei de quê, mano. Eu não sei qual é a graça. Porque com essa camisa aí não dá, né? Aqui, né? Não, o pai é que comprou essa camisa, né? Não, eu que comprei, pô. Não, e vou fazer uma confissão de bastidor aqui. Hoje a gente tava organizando as questões do projeto da empresa e a gente foi conversar com o Alexandre lá no meu escritório. E do nada ele me chamou para esse podcast, então ninguém tava preparado aqui. Porra. A gente só veio com a ideia que a gente já tinha de uma semana conversando, botando tudo para frente o mais rápido possível, porque a gente quer que isso corra o mais rápido possível, porque é muito importante, é muito legal. E antes de vir pro podcast, a gente tava vendo o teu podcast com Maradona e Lorival. Com Maradona. E Lorival. E aí a gente tava escutando, né, o de sempre. Futebol é fácil. Futebol é fácil. E é fácil mesmo. Tem que trabalhar. O problema do futebol é trabalho. Olha, eu queria, fugindo um pouco disso tudo que a gente falou, a primeira participação que eu tive aqui, eu falei muito do Náutico. E tem umas pessoas Ai, meu Deus. que são do esporte, sabe que eu sou esporte, e disse, mas rapaz, conta alguma coisa diferente do esporte. E realmente eu queria contar aqui, é uma coisa que foge desse contexto, mas é uma coisa interessante. Que é? Em 1958, o Sport fez uma turnê pela Europa e foi convidado pelo Real Madrid para jogar no Santiago Bernabéu na inauguração da iluminação desse estádio. Sim. E o Sport perdeu de 5-3. Foi um jogo muito disputado. Evidentemente,
os jogadores do Sport da época disseram a grandeza do Real Madrid. Sim. Não é? Chegou lá, perdeu de 5-3, chegou a empatar por 3-3 no segundo tempo, mas no final levou 2 gols. Tinha um jogador Raimond, que era um grande nome na Europa na época, e a gente tinha aqui o Traçaia. Então, meu amigo, Antônio Cândido, grande delegado, um dos nomes fortes da ADEP, na qual eu participo. Esse dizer para você, que você pediu para que eu dissesse alguma coisa do esporte, da história. Então, é essa história que eu queria lhe dizer, tá bom? E outra coisa, Alexandre, a gente falou aqui na seleção Cacareco. Vocês, impossível saber. E eu fui saber por que Cacareco. Cacareco era um rinoceronte que tinha em São Paulo. E a seleção de Pernambuco foi escolhida para representar o Brasil no Chile. Não, na Sul-Americana, porque na época não era Libertadores, que é hoje. E a seleção, com o prestígio de Rubem Moreira, ele tinha prestígio na CDB, que hoje é CBF. Isso. E ele conseguiu que Pernambuco fosse representar, porque antigamente existia... Hoje o calendário é impossível existir essas atividades. Sim. Mas tinha amistoso. Sim. Tu queria fazer uma renda, tu queria fazer o dinheiro, se o Flamengo concordasse, o Curitiba, o São Paulo, fazia um amistoso. E a gente ia para jogo amistoso. Tinha seleções. Inclusive, os times faziam amistosos para se preparar para o campeonato. Isso. Porque, para você ter ideia, o campeonato pernambucano era praticamente o ano inteiro. 3 turnos e de volta. E de volta. Primeira fase, segunda fase. Um time com outro jogava 14, 16 partidas. Tinha vez que você coincidia de que você veio o time na jogar. Mesma semana. Na mesma semana. 2 vezes. Uma por um. Quer dizer, pelo campeonato, outra por outro. Não, pelo Pernambucano. Uma para uma fase, outra para adesão de fase. Aí começou a questão do Brasileirão e etc. Veio um Robertão lá na década de 70 e tal. Mas eu queria dizer, essa questão, o Pernambuco foi jogar nessa Sul-Americana representando o Brasil. E tinha um jogador chamado Servilho, é porque eu gosto de ler história de futebol. Tinha um jogador chamado Servilho que ele tinha a mesma característica física de Pelé. E o povo disse, a seleção brasileira chegou. Quando viram o Servilho, poxa, é Pelé. Todo mundo começou a gritar, Pelé, 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 e não era Pelé. Entendeu? Isso em 1959. Pronto, queria registrar para esse meu amigo Antônio Cândido essa história do esporte que ele pediu, uma história diferenciada. E diferenciada a gente pode considerar coisas da atualidade como coisas do passado, claro. Né? Porque faz parte da história de um clube, né? Da história. Entendeu? Exatamente. Como eu tenho, assim, um elogio muito grande e não alcancei, mas tinha muita vontade de ver Bita jogar. Ver mesmo. Ele o homem do rifle. Ele volta pro Náutico. O homem sempre. do rifle. Entendeu? Porque antes do Náutico é admirar o talento do futebol, do futebol arte. Entendeu? E o Náutico sempre teve, né? Teve. O Náutico, assim, eu acho que a história do Náutico, depois da década de 30, ela foi ficando mais difícil, com exceção do Hexa. O Náutico, depois do Hexa, o Náutico passou a ser campeão num intervalo de tempo muito grande. E isso eu acho que é uma questão de gestão, a evolução do futebol, a questão financeira, tá entendendo? Porque eu volto a dizer aquilo, é muito difícil um estado ter 3 grandes. Mas bem, estamos chegando no final do programa, né? Debatemos aqui mais uma vez as histórias do futebol. Temos aqui agora a novidade, que é de Preixer. novo parabenizar Isso aí. Já pegou, já. a coragem deles. Me digam, quando eu passar a palavra, vocês podem passar o contato para quem quiser começar a entrar em contato e trocar ideia com vocês, seja para parceria ou seja para vocês desenvolverem, né? Teu pai ele já tá com sono. É difícil, acaba de idade, tá difícil. É né? guerreiro, pai. Guerreiro. Mas comecei por você, vou passar suas considerações finais, você que tá alegre aí, porque o time subiu. Tem que ver agora se mantém, né? Porque o grande segredo agora é se manter, né? Porque é difícil. Exatamente. Veja bem, a questão dos ideais do presidente, o Yuri Romão,
os ideais de fazer o time ficar mais forte para uma competição mais difícil, mais competitiva, isso é uma coisa que exige mais. Exige mais, porque você vai participar de uma competição onde tem, como eu disse, os melhores do país. Agora é motivo de alegria porque o objetivo do Náutico hoje é voltar para B. O de Santa Cruz é da C para D. O Sport estava na B e para A. Estou muito feliz com essa classificação. Acho que o Sport é um clube grande. Considero todos aqui grandes. Mas é um motivo de alegria não só para mim, como toda a torcida do Sport ver seu clube voltar para a Série A. Você ter a satisfação de olhar para um presidente que ele passa a ser vitorioso neste ano de 2024. Se por um acaso, uma coisa interessante, se o Sport fosse desclassificado, Alexandre aqui deu uma opinião como ele se comportaria diante do elenco, pau, porque inclusive houve um disse-me-disse que estavam querendo fazer algumas exigências para a diretoria. Mas veja bem uma coisa, o presidente estava em maus lençóis, porque não se classificou. Veja, uma rodada deu tudo certo para o Sport. Goiás vence o Novo Horizontino, o Ceará empata com o Guarani. Não, mas ali, só com a vitória do Goiás, o Sport... Não, mas eu estou dizendo, se um caso não desce, o outro desce, e o Sport ganhando, o Sport poderia ser o Sport com o Ceará, ou o Sport... O Novo Horizontino. Então, existia certas questões que poderia esses três estarem no classificado, né? Para a Série A. Mas você veja, eu vou dizer uma coisa a você. Sabe quem estaria em maus lençóis se o Sport perde do Santos? Lucas Lima. Porque no segundo pênalti, ele era o jogador que mais deveria puxar para ele a responsabilidade de bater o pênalti. Sim. E deixou um menino, e o menino perdeu o pênalti. Eu vi Cook ser muito criticado, porque com o Grêmio, na questão com o Grêmio, Guerra dos Aflitos, Batalha dos Aflitos. Não sei, você alcançou? Não sei. Sim. Sim, né? Chorou, não foi? Chorei não. Chorou não. Ficou triste, então. Então, veja bem, todo mundo chamou para Cook a responsabilidade, porque Cook... E eu me encontrei com ele no shopping, eu nem conhecia, eu conversei com ele. Eu disse, Cook, por que tu não batesse o pênalti? Ele, não me recordo o que ele me disse, mas todo mundo cobrou. Se o Sport dependesse daquele pênalti para a classificação, e o Lucas Lima ficou afastado, não chegou nem perto para pegar na bola, ele vai dizer, não, rapaz, eu sou assim, eu divido, eu também tenho que prestigiar, estar junto e dar confiança a quem faz parte. Mas o interessante é que o resultado final é que o Sport não se classificou. A cobrança ia ser nele. Beleza. Fala, Igor. Tuas considerações finais. Cara, queria agradecer a Alexandre e a todo mundo que deu esse espaço pra gente. A Appreciate tá vindo aqui para revolucionar, trazer algo que realmente não tem. Estamos abertos à ajuda, novos parceiros. E é isso, vamos trabalhar mais, falar menos e estamos aqui para trabalhar. Vamos embora. Obrigado por tudo, gente. Fala, João. Perfeito, queria agradecer o canal, obviamente o bate-papo, é sempre bom conversar com uma pessoa tão importante que é Alexandre, um bate-papo bom com o Marcelo, conheci hoje e a resenha desde ali do lado tava sensacional já. Lá de baixo, né? Desde a portaria. Mas enfim, a gente acredita muito nesse projeto. É um projeto que realmente vem para revolucionar o futebol, o nosso esporte que a gente tanto ama. E a gente quer, além de construir atletas, a gente quer construir seres humanos, quer criar caráter, criar homens. E a gente vem com esse intuito, com muita parceria, muita ajuda de muita gente grande do cenário. E a gente vai fazer acontecer. Eu espero que vocês cheguem juntos nessa ideia. Quem quiser participar investindo, conversando, trocando uma ideia do que a gente pode colocar mais, do que a gente pode melhorar no serviço, algo do tipo. Acredito que um feedback é sempre importante, é muito bom. E é isso. Agradecer a Alexandre pelo podcast, foi sensacional, agradeço demais. E é isso. Pode abrir um espaçozinho para mim.
Um minuto. Isso aqui é um presente da produção que o Sérgio Suma pediu para eu trazer para lhe dar. E disse, olha, veja se você embrulha no papelzinho de presente. Eu disse, rapaz, eu não vou ter tempo. Agora a caneca eu levo. É para você. Então, muito obrigado. Quero também parabenizar a produção pelo bom obrigado, desempenho. produção. E ele foi correndo no carro só para pegar a canequinha. Pois é. Então, galera, Homem em Campo, a gente trouxe uma novidade. Eu agradeço a todos. Agradeço a iniciativa de vocês. Vocês vão fazer o futebol melhor. Entendeu? São pessoas assim que o futebol brasileiro precisa e fico muito satisfeito de estar aqui apoiando esse projeto e vamos ajudar no que for possível, né? Galera, mais uma vez muito obrigado, boa noite, Homem em Campo, fiquem com Deus, um abraço.